Bom, eu estou lendo essa história Caçadores de Borboletas. Eu tenho a playlist no meu canal, a hashtag Canal Glória Bem. Então, quem está ouvindo a minha história e estiver interessado, lá tem uma playlist de outro livro, que é As Meninas de Botinas. Então, tá lá. Quem quiser ler, ler não, ouvir, né? Fica à vontade. Então, vamos ao resto do diário. Partiram os dois irmãos, Alderando no cavalo e João Batista na égua que o pai lhe emprestara naquela volta para casa com a família. Aí Paulina pensou assim: ainda bem que eu levei as crianças para ele conhecer e abençoar antes de morrer. Ela achou que tinha feito valer a pena todo o sacrifício daquela viagem. Alderano e João levaram Nilson na garupa e chegaram até a cidadezinha de Santa Rita com o corpo do pai, já os aguardava na igreja matriz para os funerais. Um fotógrafo de nome Chicarino tirou várias fotos do morto junto com a família. Todos se despediram de Sebastião da Cunha e o caixão foi fechado. Foram muitos choros, lágrimas, lamúrias e sofrimentos. Todos os filhos estavam ali, à roda de Flora, a esposa, até o filho caçula, Osmar, de 4 anos. E foi assim que o corpo baixou à sepultura, bem cedo, antes do almoço. Os sinos da igreja matriz repicaram triste a marcha fúnebre por mais de 15 minutos. Bastião da Cunha não existia mais. João e Alderano acompanharam a mãe até a fazenda. E lá ele quis lhe entregar os animais. Mas a mãe não os quis de volta, alegando que o esposo Bastião da Cunha dera o presente para o filho e que agora ele fizesse o que quisesse. Então João decidiu ficar com a égua, que era mais mansa, mais dócil e poderia servir para a família, e daria o cavalo a Alderano, mas este não quis. Ele dizia que o presente era de João e não para ele. Mas João não aceitou tal argumento e o irmão teve que ficar com o animal, que João não quis levar de volta. E assim voltaram cada um para suas casas e a vida seguiu o seu curso. Mas João, com o passar dos dias, começou a perceber que seria muito difícil manter aquela produção de cachaça. O irmão tinha ido embora. Precisava ficar com a mãe viúva para ajudá-la. O sogro, na certa também, iria embora. A filha Zezé iria precisar da ajuda dele. Talvez já tivesse dado à luz a mais um filho. E o esposo Abraão era um irresponsável. E também havia outro problema muito sério. Na ausência de João, nos funerais de seu pai, muitos homens estranhos, mal encarados, vieram comprar cachaça. Paulina teve muito medo. Eram homens de longe, desconhecidos, mal encarados mesmo. Poderiam até fazer mal a ela e às crianças e ao pai, já idoso. Haviam alguns que acabavam de comprar cachaça e já bebia ali mesmo, no alpendre da casa. E já saía trocando as pernas, caíam nos caminhos e dormiam. E quando o porre passava um pouco, ainda bêbados, voltavam à fazenda querendo mais. Queria mais cachaça, só que fiado, não tinha mais dinheiro. Coitada, ela por medo dava a pinga aos andantes que bebiam tudo ali mesmo e caíam de novo. Realmente, ela entendeu que o pai dela estava certo. Aquilo não era negócio, aquilo era perigoso, era um negócio do diabo. Eles continuaram a produzir cachaça em menos escala, em menor quantidade. E eles tinham uma amiga, uma senhora velha de nome Amaral, que era viúva e tinha uma filha. Ambas bebiam até cair. Quando elas iam lá, que não tinha cachaça, que tinha vendido tudo, mas tinha os coxos cheios de caldo de cana fermentando,
elas eram tão viciadas que abriam o coxo e pegavam a cachaça e tomavam, aquilo cheio de bicho. Um dia, bem à tardinha, depois de uma chuva, um temporal, as duas apareceram para comprar pinga com algumas moedas, que mal dava para comprar meio copo. Paulina primeiro falou um sermão para as duas. Vocês duas, tomem juízo, não bebam enquanto não chegarem em casa. E elas prometeram que só beberiam depois que chegassem em casa. Mas, tanto Amaral quanto a filha Rita, só fizeram a curva da estrada, o caminho da fazenda, e já pegaram a garrafa, levaram o gargalo na boca e beberam tudo, ali mesmo. Beberam tudo e nem se lembraram que estava com um menino, o Quinzinho, de 6 anos. Bêbadas, elas não acertavam o caminho de volta. Escureceu e elas se perderam pelos pastos. Não conseguiam achar o caminho que levava à casa delas, a tapera. E acabaram dormindo deitadas no meio do mato, dos capins e dos carrapichos. O menino, coitado, passou a noite ao lado delas, chorando de medo, de fome e de frio. Parecia um cachorrinho abandonado. No outro dia cedo, o retireiro que estava juntando o gado para tirar o leite, deu com as duas dormindo no meio das vassouras, dos carrapichos, do capinzal, e o menino ali junto delas, parecendo um cachorrinho. Foi chocante para ele ver tal cena. O homem acabou por contar na vizinhança para os amigos o que ele havia visto. E claro, logo Paulina ficou sabendo também. A velha Amaral e a filha eram muito pobres e o pouco que ganhavam vinha das visitas dos homens à casa delas, lá uma vez ou outra. Rita era mãe solteira. Dizia ela que nem sabia quem era o pai do Quinzinho. Elas esperaram, passaram uns dias e voltaram para comprar mais cachaça. Furiosa, Paulina contou a elas o que sabia e elas não queriam confirmar que estiveram bêbadas e deixaram a criança abandonada. Aí elas choraram, prometeram que dessa vez elas iriam obedecer, que só beberiam quando estivessem em casa. Paulina sabia que elas não cumpririam o trato. Quando estivesse só no caminho, tudo estaria desfeito. Elas beberiam tudo. Chegaram elas até se ajoelhar no chão para pedir perdão a Paulina. Choravam, reclamavam, desesperadas, e começaram a incomodar demais da conta Paulina. Elas não iriam embora sem a cachaça. Então Paulina disse: eu lhes dou a pinga, mas Quinzinho fica aqui comigo. O menino deu pulos de alegria. Ele sabia que iria acontecer se acompanhasse as duas com a garrafa de pinga. Aí Rita disse: não, sua dona Vinha, isso não. Ele é a única coisa que eu tenho. Então Paulina disse: pois então, nada feito, é pegar ou largar. O menino já estava lá enturmado com os filhos de Paulina brincando. Ele nem se lembrava que tinha a mãe e uma avó pinguça. Rita então disse: então tá bom, ele fica. A senhora me vende a pinga? Paulina foi até a mesa da copa da fazenda, pegou meia garrafa de pinga e deu a elas. Elas saíram felizes, nem olharam para trás e se esqueceram completamente que tinha um menino. Quando foi à noite, João voltou do trabalho de pedreiro que ele estava fazendo em outra fazenda e viu aquele menino. Aí, enfim, ele contou tudo o acontecido. Ele não gostou nada daquilo, de ver aquele garoto ali, e disse: isso vai acabar mal, filhinha. Eu não gosto desse menino. É que a mãe e a filha fazem essas coisas erradas e o menino vê tudo. João achava que o menino tinha sido ser viciado por homens que frequentavam aquele lugar, aquela tapera das duas. A criança sabia muito pela idade que tinha
E para ele, a mãe e a avó eram normais, aquilo que as duas praticavam e ele presenciava. Era igual um animal, achava ele que todos no mundo agiam daquela maneira. João então pediu a Paulina que ficasse de olho no moleque, porque ele não podia ficar em casa, ele tinha que trabalhar, que não deixasse o moleque a sós com as crianças, principalmente com as meninas. Nesse momento, Paulina chegou a se arrepender de ter feito a tal caridade, de ter livrado o menino das mulheres bêbadas. Era livrar o garoto, e agora? Quem a livraria da culpa por algo que pudesse acontecer às suas crianças? O pior é que João estava certo. O garoto era um estrupício, mal educado, sabia demais da conta, tinha um palavreado chulo, boca suja, e o pior, ele ficaria ali até o dia que elas voltassem com algum dinheiro para comprar mais pinga. E talvez elas nem quisessem levá-lo, porque ali ele comia, bebia. Elas não precisavam se preocupar com ele, só com a pinga mesmo para beber. Coitado, aquela criança nunca estaria livre dos porres das duas. No outro dia, o retireiro passou no terreiro da fazenda para ir para o curral de cima e viu o menino. Conversou com Dona Paulina e convidou o moleque para ele ir para a casa da mãe. Mas o menino não queria ir. Paulina o mandou a si mesmo. Aquele homem bem que poderia ser o pai do menino. Eles tinham a mesma cor de pele. Bom, ela pediu a Deus para que aquele homem fosse incapaz de abusar do menino. Ela o recomendou muito e pediu que entregasse o menino à mãe ou então à avó. Quando o homem chegou na tapera, a porta estava aberta e ambas estavam deitadas no chão, dormindo no meio de vômito. Ele as acordou e lhes entregou o garoto. Elas agradeceu e ele foi embora. Depois disso, elas ficaram um grande tempo sem ir lá buscar mais cachaça. Os fregueses de cama eram escassos, o dinheiro muito raro por ali. Como ir comprar sem ter? Quando elas voltaram, um tempo depois, pedindo fiado, Paulina não teve pena. Não vendeu fiado e ainda disse: nem com dinheiro eu vendo algo para vocês. As duas mulheres a respeitavam muito. Elas saíram cabisbaixas sem responder nada, porque no fundo elas sabiam que estavam erradas. Mas o vício é uma desgraça. Ele tira toda a dignidade do ser humano. Quantos já se humilharam por um trago de cachaça? Agora aqui é um novo capítulo que chama João 2. Chegou uma carta de Volta Redonda para Paulina. Era da sua irmã Olga. Ao ler, Paulina teve um choque. Paulino, o seu irmão, estava na cadeia. Mataram um homem a tiro. Vovô, coitado, ficou desesperado. Era só o que faltava acontecer na sua vida para fechar o círculo das desgraças. Acontecera que um amigo deles e da mulher do Paulino, a Nenê, estava dando em cima dela. E ela se fez de rogada. Que fez? Foi lá e contou tudo para o marido. E ele, como não quis ser corno, meteu uma bala na testa do tal homem. Esse era casado e pai de 2 crianças. A mulher de Paulino era amante desse homem, só que ela não queria mais, ela estava de olho em outro homem, de nome Zezito. Ela não queria mais o atual amante casado. Ela estava tentando conquistar outro, e o homem tentava conquistá-la de novo. E o marido, ao ficar sabendo dos arroubos amorosos do amigo, cheio de galanteios, por lado da sua esposa, ele o matou com um tiro de garrucha no meio da cara. Se Paulino não o tivesse matado, ele é que seria morto. Quando o homem caiu com o tiro, ele estava com a mão no bolso da calça, que era um pouco apertado, tentando sacar um Mauser 38 com vários tiros. Se Paulino errasse o tiro, seria um homem morto.
porque sua garrucha era de um tiro só. O homem estava rondando a casa de Paulino na espreita há vários dias, esperando Paulino chegar da CSN, porque ele prometeu à mulher: não pode ser eu, mas você também não pode ser do seu marido, eu mato ele. E ela ficou quieta, ela não contou isso para o marido. Depois, no tribunal, foi que ela disse isso. Quando o tal homem, o viu, pulou para trás de um latão que estava no quintal. E, de repente, Paulino viu a arma no bolso do cara. Ele pegou a dele, tirou e engatilhou. Quando o homem levantou a cabeça para ver onde Paulino estava agora escondido, ele foi mais rápido. Paulino, como um raio, atirou bem no meio da testa do homem. Foi um tiro só e certeiro, e foi mortal. O homem cambaleou e tombou para trás. O sangue esguichava longe, saindo pelo furo produzido pela bala encravada na testa. Dizem as pessoas por ali que viram as cenas que o sangue do tal homem ficou no chão. E Paulino saiu e foi para dentro de casa. Quando ele, lá dentro, contou para a mulher que matara o amigo, porque ela já esperava isso, ela já sabia, ela fez de tonta. Ela saiu desesperada e foi para o quintal ver o amante. Ela chorava, gritava, arrancava os cabelos e rasgava as roupas, num frêmito de desespero e paixão. Deitava e rolava no sangue espalhado pelo chão do homem. E mesmo assim, Paulino a amava de paixão. Achava que era o amigo que o desrespeitara e por isso pagara com a própria vida tal atrevimento. Na carta, Olga dizia precisar de mais dinheiro para pagar um advogado para o irmão. Era final de ano, João viajou para a Volta Redonda a fim de levar todo o dinheiro que tinha guardado da venda das cachaças. Deixou a família aos cuidados do sogro. Coitadinho do Tião Malaquias. Chorava amargamente, só em pensar no seu filho, preso agora atrás das grades, porque tirara a vida de outro humano. Como que isso era triste e doloroso. Paulino era um homem bondoso, calmo, até um pouco frouxo, mas agora se tornara um assassino. O velho pensava e não encontrava explicações. Se fosse o Zé Meirelles, o filho violento que ele tinha, que agora trabalhava na polícia, tudo bem. Se fosse Américo Boa Vida, ou Antônio, aquele que desde aquela briga, quando eles ainda eram adolescentes em casa, há tantos anos atrás, sumiu do mundo, sem deixar rastro, ele às vezes até que iria compreender. Mas Paulino? Será que Antônio ainda vivia? Ou será que morrera alguém o matara também? Será que estaria preso? Porque violento e bravo ele era. E isso não era difícil de acontecer. Mas Paulino não. Era tão dócil por causa de uma mulher que estava na cadeia vendo o sol nascer quadrado agora. A entre-safra chegou e a produção de cachaça diminuiu muito. Quando os compradores, chegavam e recebiam a notícia de que não tinha o que eles procuravam, chegavam até a ficar violentos. Uns até tentavam invadir a casa à procura do néctar do diabo, para sufocar o vício. Paulina e o pai passavam maus pedaços por isso. Decidiram de uma vez por todas que não iriam fazer mais aquela maldita manguaça. Quando João voltou de viagem, trouxe brinquedos para as crianças, dizendo a elas que era do Papai Noel, que ele que havia mandado. As crianças ficaram felizes porque, na noite de Natal, o Papai Noel havia deixado só 2 moedas em cada sapato. Paulina não deixava a noite de Natal passar em branco, mesmo não tendo condições de fazer uma bela ceia, de dar lindos presentes aos filhos, ela se esforçava para dar um lembrete especial, que era a noite de Natal e que Jesus estava vindo ao mundo naquela noite para salvar o mundo.
Ela e o pai, católicos fervorosos, sozinhos, naquela enorme fazenda, contavam histórias cristãs aos filhos para que eles experimentassem a ilusão, tivesse esperança de que o mundo seria melhor para se viver, para conviver com as pessoas quando eles crescessem. Ah, coitada, doce ilusão aquela. Os anos passavam e tudo continuava na mesma. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, bem no fundo do poço, porque era assim que eles estavam agora.